E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Impulse Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Tô aqui hoje com a Gabriela Costa. A Gabriela, ela é embaixadora da Sublingue. A gente teve aqui recente um outro episódio do podcast com uma outra embaixadora. Coincidentemente, tem o mesmo nome. Mas essa aqui é a Gabriela Costa, com uma história bem diferente, né? E a gente vai poder desbravar um pouquinho como é que foi a experiência dela na Sublingue, que é uma instituição, né, sem fins lucrativos lá do Brasil, que ajuda em jovens de baixa renda a ter acesso ao inglês, né? E quem sabe, através de um programa gamificado, ganhar uma bolsa de estudos, né? Eu sou mentor da Soul desde 2020 e mentor líder desde 2022, então eu conheço bastante o programa. E também ajudo, né, os alunos que não foram meus alunos a viajarem para a Europa normalmente, né? Então, assim, dar as boas-vindas aqui para a Gabriela hoje aqui para estar aqui no podcast. Obrigada. Espero que você possa inspirar as pessoas que estão assistindo com a sua história. E assim, a primeira pergunta que eu geralmente faço é entender como é que surgiu a Irlanda na sua vida. Tá bom. Oi, pessoal, pra quem tá assistindo aí, meu nome é Gabriela, como o Matheus já me apresentou, e como surgiu a Soul na minha vida, né? Eu conheci a Soul através de um momento bem difícil, onde eu estava desempregada, e aí na correria de procurar um emprego no LinkedIn, eu acabei vendo uma publicação de uma... Hoje em dia ela é minha amiga, mas ela era minha colega. Na verdade, eu a via na escola, mas não falava muito com ela, né? E aí eu vi a postagem dela e ela tava numa paisagem linda, assim, num lugar muito diferente. E eu sabia que ela era da minha escola, morava perto de mim e talvez tinha as mesmas condições que eu. E aí eu fui stalkear o que tava acontecendo, né? Entrei Que no lugar perfil. bonito é esse que essa menina tá? Eu quero estar Eu também. quero estar também. E aí eu li o texto, né, que tinha ali, né, Na na descrição descrição da da foto. foto, exato. E aí ela tava falando sobre a sou bilíngue. Eu achei de início um pouco confuso de entender como ela tinha chegado ali, porque quando ela colocou e eu entrei no link, eu não achei tão intuitivo. Mas aí depois eu fui perguntar pra ela, ela me explicou como funcionavam as etapas, enfim. E foi bem tranquilo de entender. E era uma foto de uma ex-embaixadora, de uma embaixadora que Isso, que já tinha feito intercâmbio. exato, ela tinha feito intercâmbio, e aí ela tirou as fotos nesse destino e publicou, né, no LinkedIn dela essa oportunidade que ela tinha tido através desse projeto. Eu não lembro muito bem as datas de quando aconteceu Mas assim. você virou embaixadora em que ano e que semestre? Eu fui no 2022, primeiro semestre. Tá. Então você deve Então, ter visto as fotos de 2021, 2021, segundo exato. semestre, por ali. Exato, no finalzinho ali de 2021 foi quando eu vi as fotos. E aí eu fiquei em cima do site, segui eles no Instagram, pra ficar sempre de olho quando Surgisse iriam. a abrir as inscrições. Exatamente, quando iriam começar as inscrições. E aí, acho que em fevereiro eles abriram as inscrições e eu me inscrevi. Mas você escreveu já com força total, tipo, vou me inscrever e vou ganhar, ou você só se inscreveu? Não. Eu tenho uma mania de quando eu Começa. quero alguma coisa, eu tenho fé que eu sempre vou conseguir aquela coisa. Então, eu sabia que eu ia fazer de tudo pra conseguir. Porque, como todo mundo sabe, ou talvez as pessoas não saibam, é uma realidade muito distante da nossa. Talvez seria uma escolha ou um desejo do meu coração, mas eu sabia que eu não ia realizar ele em tão pouco tempo. Talvez depois que eu tivesse mais formações. Mais trabalhando, uma carreira feita já, e pudesse juntar uma grana e, quem sabe, Exato. conseguir fazer um intercâmbio. Naquele Exato. momento ali era uma realidade que não fazia parte da sua família, assim. Só que aí, como eu tava desempregada, não tinha começado a faculdade porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha terminado o meu segundo técnico, mas a faculdade eu não tinha escolhido ainda. Então eu falei, vou focar em conseguir um emprego e nesse projeto vamos ver o que vai dar, como que eu vou me desenvolver. E aí eu passei por todas as etapas e comecei a estudar de fato na Soul. Tá, e aí vocês começaram a estudar de fato e começou a ter as aulas no sábado e também ter as mentorias, né? Exato. E como é que eram as mentorias? O mentor era bom com você?
Muitas saudades, inclusive. Beijos, Robson. Assim, eu tenho até um pouco de dificuldade hoje, por exemplo, quando eu voltar pro Brasil para voltar a estudar inglês, porque eu nunca me adaptei tão fácil e tão bem a uma metodologia como foi na Soul. Na Soul. Então, eu não tive nenhum problema com o meu mentor. Como eu era do B1, eu já tinha Algum nível técnico de inglês? exatamente, já tinha ali uma base, então a aula era totalmente em inglês. Só quando era um contexto muito específico, a gente procurava ali o significado no Cambridge ou no Oxford. E aí agregava, né, ao vocabulário, mas era totalmente em inglês. E aí os conteúdos eram voltados tanto para pautas cotidianas mesmo, para desenvolver o inglês, tanto para os assuntos que eram mais conteudistas, porque eles iriam cair na prova. Então, chegando perto da prova, né, dos testes que também a Soul aplicava, para você também fazer pontuações, a gente focava nesses assuntos mais conteudistas, assim. E assim, eu sei que a Soul é uma game Soul, né? Hoje em dia tem até essa terminologia, né? E qual que era a parte mais difícil do Game Soul? Era a arrecadação, né? Como todo mundo acha o mais difícil. Era arrecadação, mas pra mim era tudo, na verdade. Porque as provas não eram tão difíceis. Era de fato que eles passavam pra você durante o mês. Só que o nervosismo, né? Às vezes frustra você. Às vezes tem uma pegadinha ali. Exato. Você esquece de alguma coisa por conta do Dá um nervosismo. branco. Exato. Mas a arrecadação foi um ponto, assim, bem difícil. E eu acredito que seja mais difícil ainda para pessoas que são mais tímidas. Sim, super concordo. Eu não tenho esse problema. Essa timidez, você se joga. Sim, inclusive, desculpa aí pras pessoas que eu enchi o saco. Eu tinha meus momentos ali pra mandar mensagem pras pessoas. Pedindo pra arrecadação. Pedindo a arrecadação, sempre deixando bem claro quanto aquilo era importante pra mim. O impacto daquela ajuda pra outros jovens que estavam na mesma situação que eu. Então, eu tinha ali os meus momentos. Eu acho que eu até vi o vídeo da sua final e tem uma etapa que o vídeo que você manda aparece na sua final, aparece você dançando, né? Dançando? Eu não lembro. Você falando, aí você fazendo algum movimento, assim, com o corpo também. Ah, esse vídeo aí era o vídeo de apresentação pra falar um pouco sobre você. Isso, se eu não me o engano. vídeo de inscrição na Soul apareceu na final, né? É porque naquela época eu tava fitness, e aí eu tava fazendo bastante exercício. Eu falei, eu vou gravar uma parte do meu treininho aqui que eu faço em casa. Mas eu nem pensava assim, que esse vídeo ia passar depois, né? E também eu nunca pensei, tô passando vergonha, ou isso é algo ruim pra mim. Eu foquei no que eu queria e pronto. Mas era legal, foi legal o vídeo. Foi legal, porque é legal ver a dinâmica de quando as pessoas que estão assistindo a final e vejam um vídeo como aquele seu, eu falo assim, cara, é normal, parece que sou eu, né? Então eu posso também, né? Igual você quando olhou a garota do seu bairro lá, da sua escola, que também postando uma foto, você falou assim, cara, eu posso também. E não só como você se tornou embaixadora, muita gente que vem pra Irlanda, né, fazer um intercâmbio, também tem essa visão, né? Que a gente consegue impactar as pessoas. E você tem essa noção de quantas pessoas, além, né, da sua família ali, você chegou a impactar? Porque você foi impactada por uma garota da sua escola. Exato. E você tem noção de quantas pessoas você impactou pra frente? Quantas pessoas se inscreveram na Soul por sua causa? Então, eu costumo dizer que a Soul é uma facilitadora de sonhos. E é de uma generosidade e é muito também difícil você encontrar pessoas que estão vivendo talvez o melhor momento da vida delas pensarem em outras pessoas. E a fundadora da Soul foi isso. Ela sabe de onde ela veio, ela tem consciência do lugar que ela veio e da vida das pessoas de onde ela veio. E ela pensou em proporcionar isso para mais jovens. Então, eu acredito que o impacto tenha sido muito grande, tem sido muito grande, porque realmente a Soul planta a possibilidade da realização daquele sonho. Se não for pelo intercâmbio, especificamente... Que vá por outros meios, né? Que vá por outros meios, viajar para um país diferente, conseguir ser fluente na língua. Então, isso é muito importante. Realmente, a Soul não é só
ela abre a mente, né, do aluno para ele ver outros programas de intercâmbio, outros programas de Exato, trabalho voluntário, às vezes, e intercâmbio ao mesmo tempo, né? Então, exato. realmente é bem legal, assim. Na minha cabeça era realmente impossível. Eu só ia conseguir fazer o intercâmbio, como eu falei, né? Depois de longos anos de experiência e de Trabalho. estudo. E, sei lá, se meus pais tivessem dinheiro e pagassem pra mim, que não era a realidade, Verdade. né? E como é que foi a sensação dos... porque, assim, eu imagino, quando você entrou na Soul, os seus pais estavam achando que você estava entrando num curso de inglês, né? Ou nem sabiam que você estava entrando, né? Ah, eles Mas acharam aí, que era quando porrada. que caiu a ficha, tipo assim, ela vai ganhar mesmo, ela já ganhou e ela vai ficar fora, né? E hoje você tá aqui a quilômetros de distância dos Sim. seus pais, né? E tem uma foto que rodou a internet, né? Com seu pai em É. prantos, né? Com você no colo dele. Nossa, minha família é bem emotiva, graças a Deus. Todo mundo bem emocionado. E, na verdade, é um orgulho mesmo, né? Porque o meu pai, ele não teve a oportunidade de estudar. Ele sabia escrever o nome dele, mas não sabe ler, por exemplo. A minha mãe parou no ensino médio. Só que, apesar de eles não terem a oportunidade de me proporcionar, né, meios financeiros para eu alcançar meus objetivos, eles sempre foram os meus maiores Foi, apoiadores. sim, o suporte total ali da família. Exatamente. E quando Então, caiu a ficha, tipo assim, ela, como assim? Minha filha tá indo embora. Vai, ó, tá indo embora assim, vai passar uma temporada fora do Brasil. Você tem noção de quando caiu a ficha ali pra eles, assim? eu acho que foi uns 3 meses antes Deu você... de eu estar aqui mesmo. Ah, não, até depois que você se tornou embaixador, eles ainda não Não, tinham a noção disso. não tinha uma noção. Foi quando eu, sei lá, comecei a comprar passagem, Que ela vai mesmo, né? comecei a pedir bolsa, mala emprestada pras pessoas. Não, não foi nem antes, então. Não. E vocês teve que sentar e conversar e explicar. Porque é uma dor muito grande, né? Para muitos embaixadores, o pai, a família entender que tá indo, né? Exatamente. É que foi assim, por eu ter essa influência da Jéssica, que foi a pessoa que me inspirou, né? A menina que morava no meu bairro, etc. Você podia mostrar, né? Eu podia mostrar, falar, mãe, ela morava aqui perto, a gente estuda na mesma escola. Eu não lembro se elas já se conheciam, se conheceram pessoalmente, mas tinha essa referência de alguém próximo, e isso ajudou muito. É porque é super genuína a preocupação dele, né? Com a quantidade de Exato. coisas perigosas que podem acontecer, né? Que as pessoas vêm pra cá e acabam, às vezes, indo pra uma coisa errada, né? Eles Sim, tinham uma preocupação super genuína, né? exato. E a SOA, eu acredito que hoje em dia até tenta fomentar cada vez mais as mídias sociais dela para mostrar que jovens reais foram, né? Que não é nada fake, que é real mesmo, né? Que o embaixador ganha e vai e faz o intercâmbio, né? Exato. Isso Nossa, eu mesmo. imagino. E pro seu pai, do dia que ele caiu a ficha dele, 3 meses antes, pro dia que você foi embarcar, e acho que você acha que a ficha já tinha caído por 100% por completo? Não tinha. Nem a minha caiu. A minha só foi cair quando eu tava na fila pra entrar no avião. Eu falei, meu Deus, vou pegar avião. Tipo, a primeira vez. Agora já é a 8ª vez que eu vou pegar avião. Já tô, tipo, nossa, acostumadíssima. Mas eu não acreditei. Não acreditei mesmo, porque eu tava saindo do meu país sozinha pra ir pra um lugar desconhecido que eu não. Eu tinha eu e eu. E no caso da Gabriela, assim, como eu sou mentor da Soul, tem um outro projeto muito legal que se chama Viaje Amigo, que é da Sim. Paty. E o Viaje Amigo, ele conecta, ele faz um match de pessoas que conhecem ou que moram em algum lugar e pessoas que têm interesse em ir. E aí a Gabriela me achou lá nesse local, por coincidência, eu também era mentor da Soul. A gente começou a conversar e ela me perguntou assim, pente fino, me passava milhões de perguntas. Sim, e eu nem sabia que eu ia vir pra cá. Ou eu sabia Não, você já? já sabia. Ah, já sabia, porque você pode filtrar pra onde você tá indo e fazer com Sim. as conexões, é isso E aí mesmo. você começa a fazer milhões de perguntas, como funciona o Lipcard. E eu adoro ajudar, gente. Adoro. Eu adoro responder tudo. Sim, não tive problemas nenhum. Obrigada, Matheus. Eu adoro responder tudo, assim. E ela fazia perguntas pontualmente, assim, que não tem na internet, às vezes, assim, né? Ela fez uma pergunta, ela chegou assim, Matheus, estou desesperada. Meu adaptador de tomada não funciona. Aí eu, não, faz isso que vai funcionar. Ela já mandou mensagem para mim umas 3 vezes. A sua dica de adaptador me salvando. Nossa, sim, porque às vezes você
Eu tô aprendendo que ou eu trouxe muita coisa, na verdade, igual você falou, Gabi, não traz, você vai comprar aqui a mesma coisa, ou às vezes mais barato, não tem necessidade de você trazer, tá trazendo peso na mala. Às vezes você nem vai usar com tanta frequência, só um mês, se fosse mais tempo, tudo bem. Talvez você precisaria comprar em mais quantidades ou coisas mais variadas, que talvez você não vai encontrar aqui. Mas é isso, intercâmbio é isso, é você vivendo e aprendendo no dia a dia para que nas próximas viagens você já fique mais segura. Porque, como é de primeira vez, você fica com medo, você não sabe, você nunca saiu daquela zona de conforto ali. Então o caso dela foi um pouquinho diferente e ela tava tão ansiosa e tão nervosa, ia chegar tarde no aeroporto, Nossa, que eu sim. falei assim, como você vai chegar em Cork, no aeroporto de Cork, eu vou lá te buscar. E aí eu e minha esposa, a gente foi lá buscá-la no aeroporto, então assim, acredito que para muitos que chegam, né, e tem aquele perrengue, né, de chegar e ter que se virar no primeiro momento, eu falei assim, eu não quero te privar de ter esse momento. Sim. Eu tô tão nervosa que se você fosse lá me buscar, eu ficaria mais Eu até tranquila. falei, não precisa, mas no final precisava sim. Eu te deixei, né? Eu falei assim, então tá, não precisa, beleza. Tanto é que eu fui aprender a mexer em Google Maps aqui. Aqui. Aí, tá Em vendo? São Paulo, eu nunca mexi em Google Maps, porque tá tudo na minha língua, muito fácil ali. Agora aqui eu vou pra onde eu quiser com o Google E, Maps. lá- e, Pode ser até em francês, eu tô indo. e agora lá em São Paulo você não precisa perguntar mais nada pra ninguém. Vai no Google É, Maps que vai, né? exato. Você fica muito independente, você se torna independente, né? Sim, muito bom. E sim, Gabriela chegou em Cork, né? Veio fazer o intercâmbio. Como é que foi os primeiros dias ali, as sensações da aula ali nos primeiros dias? Eu, particularmente, acho que eu me adaptei muito bem às aulas. Tanto é que todas as sextas-feiras a gente tem feedback dos professores de como está seu desenvolvimento. Se você está se sentindo confortável no seu nível, se tem alguma coisa também para que a escola possa se atualizar, para melhorar, etc. Então, não tive nenhum problema, assim. Eu não tenho nada para falar da escola, porque é também o que eu tenho na Soul, o que eu tinha na Soul, que eram aulas dinâmicas, a metodologia super, super aplicável. Porque eu acho que depois que você tem um certo conhecimento no inglês, você ficar no beabá é muito. Não é proveitoso. Você tem que meio que se provocar mais, assim, né? Se Exato. forçar mais a falar mais, né? Em tentar encontrar outras formas de aprender. Claro que aqui é muito mais fácil porque eu vou ter que falar. E a sensação de encontrar uma pessoa que não fala português, conseguir se fazer entendida e entender. Qual que é a Nossa, sensação? é aliviante. É, Nossa, é incrível. Você valida o seu conhecimento, né? Você fala, nossa, eu sei, eu consigo. E se eu não conseguir, eu vou dar um jeito, eu vou procurar alguma palavra que em algum momento eu já escutei que é similar. dá uma volta, mas chega Eu vou lá. apontar pra alguma coisa, usar o celular, Ou enfim. então eu vou perder alguma piada, mas tá tudo bem, segue o jogo. Inclusive hoje eu perdi uma piada. Mas tem piada, eu falo isso pra todo mundo. Tem piadas que não tem jeito. Tipo assim, se eu mandar umas piadas mais antigas lá do Brasil, tipo da Xuxa, ou alguma coisa que Sim. tem a ver só com o Brasil, as pessoas não vão entender. Então, às vezes, as piadas daqui são coisas antigas daqui, não adianta. Até eu sofro também com umas piadas de vez em quando. E inclusive aqui que tem o inglês e tem o irlandês, né? Mesmo. Que aí algumas palavras acabam falando em irlandês mesmo, né? Você não vai conseguir entender, mas eu acho que é normal. Mas voltando ao que eu tava falando da parte da metodologia gamificada. Tudo bem que não é a mesma coisa na SEC, que é a escola que eu tô estudando, só que eles envolvem muitos jogos. Eles Kahoot, têm por exemplo. Kahoot, Conexo, não sei se você já, Conexo. já ouviu. Tem algumas palavras cruzadas também. E aí aquilo vai agregando muito pro seu vocabulário. Claro, você não vai usar tudo, porque às vezes são Não, assuntos muito específicos. Mas assim, teve um dia que eu não queria sair. E aí eu tenho uma amiga que eu fiz aqui que ela é brasileira e ela tem um pouco mais de dificuldade que eu. Aí eu falei assim, vamos jogar esse jogo aqui? Aí a gente ficou lá tomando café, conversando e tentando achar as palavras em inglês, buscar referências que a gente já teve pra chegar na palavra específica que o jogo tinha proposto ali pra gente. E assim vai indo, né? Vai aprendendo inglês aos pouquinhos ali, né? E falando assim da cidade em si, né? Eu lembro que, como eu fui te buscar no aeroporto,
você mal conseguia conversar comigo dentro do carro, né? Porque você já tava olhando pro teto, assim, né? Olhando pras construções, pra arquitetura diferente. Como é que foi essa sensação, assim? Ai, eu amei. Assim, quando você tá na Soul, você preenche um formulário falando um pouco sobre a sua personalidade. Eu não sou uma pessoa praiana. Tipo, Também não, mas... eu gosto do campo, eu gosto do verde. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti confortável aqui. É um lugar que eu Tá tranquilo. tô tranquilo, eu tô gostando. Os pubs aqui, né, não tem nem o que dizer. Pra mim, São legais, são legais. Eu tô em casa praticamente. E, inclusive, quando eu fui viajar pra... eu esqueci o nome do lugar. Mas tem muitas montanhas aqui, são incríveis. É muito verde, é muito pasto. As vacas daqui são bem diferentes. São. E tipo, me apaixonei. Não, realmente Cork, assim, né? Em termos de verde, assim, né? De floresta, de natureza, é muito lindas as redondezas aqui, Nossa, né? e eu não sei se você percebeu, parece que as cores aqui são mais fortes. São. O verde é mais verde, o azul é mais azul. Eu acho que porque chove muito, então a Sim. terra tá sempre nutrida, né? Exato. Eu acho que é por isso, assim, que tá sempre assim, e é real mesmo. E você também pegou agora essa parte da primavera, né? E do entrando no verão ali, né? Então tá tudo lindo e colorido. Tá tudo lindo e colorido, mas tem um probleminha meu aqui, que é o sono. Acho que Ainda demora. não acostumou? Não. Porque tá escurecendo 11, né? 10h30, né? É muito estranho quando eu voltar pro Brasil. Nossa, É. vai ser muito estranho. Porque eu luto contra o sono o dia inteiro. É como se eu nunca tivesse descansado. Eu sempre tô com sono. Mas eu não vou dormir na Europa, né, galera? Demora Não um dá. pouquinho pra acostumar. E tem outras coisas que aqui é diferente, né? Como, por exemplo, a tomada do lado de fora, o lixo no banheiro que não tem, né? Tem que acostumar com algumas coisas que são Sim. muito diferentes do Brasil, né? Exato. Às vezes eu esqueço, mas tô me acostumando. Só que quando eu voltar pro Brasil vai ter que ser tudo... Desacostumar de novo. Desacostumar. Em falar em voltar pro Brasil, como é que tá essa sensação de voltar? Porque, não sei se você sabe, existe um termo na psicologia que é o trauma da volta. Por mais que você tenha ficado terapeuta sabe. só 4 semanas, você tá na 4ª semana, né? Você tá na sua última semana aí. Uhum. Mas tem um pouco desse trauma da volta, né? Porque você chega lá, vai estar calor demais, você não vai ter os pubs que você tem aqui, tudo volta, né? E pela sua carinha aí... Aqui eu tô de férias da faculdade, do trabalho. Tô fazendo meus horários, vivendo sozinha. Lá, quando eu voltar pro Brasil, vai ser outra dinâmica, vão ser outros planos, né? Porque eu ficava bem... Eu gosto muito de planejar as coisas e ter coisas fixas que eu consiga enxergar. Eu não consigo fazer nada assim de última hora. Vou fazer, pronto e acabou. Então... Eu já tive essa conversa sobre a Gabriela da volta. Mas depois de ter passado por algumas situações aqui, eu acho que eu fiz o que eu pude fazer. Eu gostei bastante daqui, mas nada se compara à nossa casa. Pelo menos é a minha opinião, sabe? Eu entendo que todos os lugares têm as suas vantagens e que as pessoas se adaptam melhor a um lugar ou a outro. Só que a Gabriela que veio é totalmente falando sobre a Europa, é totalmente diferente da Gabriela que tá voltando. Sim. Não que eu vou chegar lá e vou falar super mal, que só tem coisas ruins, não. É que você vem, que você começa a dar mais valor nas coisas que você tem lá, Exato, né? nunca fui tão patriota na minha vida. É bem assim mesmo. Nunca fui. E falando um pouquinho agora das viagens, né? Você chegou a viajar aqui, já chegou a viajar aqui e a primeira viagem partiu London. Partiu London, que era o grande... London, que era o grande sonho da minha vida. Porque eu gosto muito de Harry Potter. E eu gosto muito de One Direction, que é uma banda que não existe mais, infelizmente. Mas eu tenho expectativa que eles vão voltar. E assim, Londres pra mim era só na TV. Tipo, eu nunca ia conhecer e tal. Na TV e em filme. Na TV e em filme, era muito distante mesmo. E aí, o coração fica apreensivo, tudo mais. Eu tenho viajado com uma mochila, que ela por si só já é muito grande e ela pesa muito. Então, nessas viagens que eu tenho feito, eu sempre fico com medo de
pedirem pra eu despachar, etc. Então, já começa daí. Eu saía com fé, pensando que nada de ruim ia acontecer, que eu não ia precisar gastar euros a mais por conta da minha mochila, enfim. E aí, eu cheguei em Londres, chovendo como sempre. Sim, claro. Por que né? não? Por que não? Mas eu até que tive sorte, porque fez um calorzão no domingo, quando eu ia voltar, mas era o dia que eu já ia voltar. Eu gostei bastante, só que eu acho que eu prefiro Paris do que Londres. Pelo menos essa é a minha opinião para a primeira viagem. Para a primeira viagem. Exato. Tá, mas no sentido de transporte, assim, você voou para Londres, Cork, Londres, e depois fez um ônibus do aeroporto até o centro de Londres. Isso, eu nem peguei, eu não sei se é trem ou se é metrô. Tá, deve ser trem. Trem. O Stansted que você foi. Ai, Ou não Gatwick. lembro. Não lembro. Tá. Eu desci no aeroporto de Heathrow. Heathrow. E sim. Ah, então você pegou o trem, provavelmente. Exato. E aí, o que acontece? Como eu cheguei à noite e eu só podia fazer o check-in no outro dia, durante a tarde, eu pesquisei no Booking um lugar pra só eu poder descansar e ficar de boa pra aproveitar o outro dia com energia e tudo mais. E aí... E com coragem, né? Pra passar com essa coragem. noite aí. Exato, porque eu fiquei num quarto com 15 pessoas. Nossa senhora. Exatamente, mas não tive problema nenhum pra chegar no... Gente, com o Google Maps você vai pra todo lugar. Todo lugar. Ainda com o Google Maps e sem medo, você vai pra todo lugar. É bom ter um pouquinho de medo, né? Porque Não, sem medo eu digo por conta da língua. Eu sabia que eu ia conseguir me comunicar, que as perguntas chaves pra chegar em tal lugar, eu ia conseguir, entendeu? É o vocabulário que você já tem, né? Com o vocabulário que eu já tenho é o suficiente pra chegar em determinado lugar. E chegou aí na plataforma 3/4? Ai, cheguei, me decepcionei. Por que decepcionou? Porque minha cabeça ilusória achou que era de fato uma plataforma e lá ia estar escrito, mas não, é só uma estrutura uma pequena. Estrutura e do lado tem a loja com coisas do Harry Potter. Mas sim, tirei fotos. Podem me seguir no Instagram pra vocês checarem. Entrei na lojinha, comprei algumas coisas e foi muito bom esse primeiro dia. E aí depois eu fui encontrar outros embaixadores da Soul também. Que estão lá, né? Que já estão lá, só que numa cidade diferente. Eles não tinham... eles não estão em Londres, estão em uma outra cidade. Exato. E aí é bom porque a gente acabou... Saindo juntos e dividindo tudo. Às vezes é melhor realmente quando você tem mais gente que você acaba interagindo e conhecendo, né? Provavelmente são alunos que você nem conhecia pessoalmente. Não, eu conheci o Lucas porque ele é de São Paulo e nos encontros com a Soul a gente já tinha se visto. Mas a Larissa, que é da Paraíba, foi a primeira vez. A gente só se falava e aí a gente... meio que fez algumas chamadas pra poder comprar as coisas juntos e todo mundo entrar ali no acordo, mas foi a única vez que eu a vi pessoalmente. E essa coisa que você falou da Paraíba, você percebeu que você tem acesso a vários brasileiros aqui em Cork que não que são do Brasil inteiro, assim? Exato. É uma coisa que eu achei muito estranho quando eu cheguei aqui, porque você conhece gente de Manaus, da Paraíba, de vários do sul do Brasil, de vários lugares, com culturas diferentes. Somos todos brasileiros, mas com culturas diferentes, né? Exato. E mesmo que sejam culturas diferentes que estão no mesmo Brasil, brasileiro, e a gente sente em casa quando escuta alguma palavra em português e a gente fica, pelo amor de Deus, você pode me ajudar, por favor? É bem assim mesmo. É muito bom. Mas, querendo ou não, é cômodo. É cômodo, mas vale também, assim, porque a nossa mente cansa muito pra gente ficar todo raciocinando em inglês, né? Então, às vezes, tem um alívio do português ali, pra você relaxar, é bom também. Mas eu tenho um pouco de problema quando as pessoas falam assim, ai, foge de brasileiro. Não foge de brasileiro, não, gente. Você vai se sentir em casa, você vai precisar. Tem o seu foco nos momentos que você tem que ter. Aproveite as oportunidades, mas não finge que você não tá vendo a pessoa que tá falando ali com você. Não esquece a sua pátria, né? Exatamente. Eu não consegui fazer isso. Inclusive, a Beatriz, que é a minha amiga que eu fiz aqui, é do Brasil. E se não fosse ela, pra me ajudar em várias situações. Porque ela chegou uma semana antes, mas, por exemplo, ela é mais velha que eu. Então, ela já tem malícia... Mais experiência, mais experiência das coisas. Nossa. Super, né? E fala da outra viagem, Paris. Você já falou que preferiu Paris do que Londres, né? Sim, só que tem uns poréns aí do porquê que eu preferi Paris, né? Mas eu acho que esses poréns são mais
essa viagem. Talvez se você for de novo pra Paris com outro olhar, talvez você também goste, entendeu? Exatamente. É porque você comentou que em Paris você tem uma prima, né? Exatamente. Então você chegou em Paris, passou perrengue até encontrar sua prima e depois acabou o perrengue. Acabou. É isso, porque quando eu fui pra Londres, você se sente muito... Eu sempre tô tensa, porque... Você fica prestando atenção em tudo. Exato, você tem que prestar atenção onde você vai descer, você tem que prestar atenção em quem tá do seu lado, se você, tipo, tá fazendo alguma coisa que não era pra você fazer. Então você fica a viagem toda muito tensa, porque você tá sozinha. Quando eu cheguei em Paris, não tinha nada disso, porque a minha própria prima já passava a segurança de que nada aconteceu com ela. Só que a gente é brasileiro, então a gente sempre tem, né, um olho no peixe, outro no gato. Então, eu me senti mais tranquila, só que eu vou de novo esse fim de semana, que é quando eu vou voltar pro Brasil. E talvez eu vou ter aquela sensação de estar tensa de novo. Porque dessa vez você vai ficar sozinha, né? Exato, eu vou ficar sozinha. E em Londres, meio que eu já tinha o script do que eu ia fazer e eu tava com mais gente. Agora em Paris eu também tenho um script, só que é uma outra língua, né? Tem esse porém também. Tem esse porém também. Mas vai dar tudo certo, já é o último destino, então vou tentar ficar tranquila. É um pouco difícil, mas eu vou tentar ficar tranquila. Tá, então você tá com Amsterdã, que você chegou a conhecer. O pessoal fala ai, você só passou por lá. Gente, eu desci do aeroporto, eu fui até a cidade, então eu vou colocar assim a bandeirinha no meu Instagram. Não, tem que colocar sim, ué. Você conheceu, assim, você conheceu. Isso aí é um assunto polêmico, né? Quantas horas você precisa ficar no país pra você falar que conheceu o país, né? Não, eu Eu não acho que conheci. saiu do aeroporto, tá valendo. Tá valendo porque você desceu, você viu. Mas eu não conheci. É igual a pessoa ir pro Brasil e falar que conhece o Brasil porque ela foi pro Rio de Janeiro. Não. Não, o Brasil é gigante, né? Eu Não tem tenho nem noção como. disso, mas enfim. Não, tá super certo. Tô no seu time. Tô no seu time. E você volta semana que vem já, né? Exato, quarta-feira. Daqui uma semana estou lá no Brasil de novo. Daqui uma semana aí pra você voltar aí. Não, muito bem. Fala um pouquinho agora da parte aqui dos pubs, assim, né? Eu vejo que você frequentou bastante pub, assim. Você achou diferente a pint, a cerveja daqui pra cerveja de lá? Você acha que é melhor aqui? Você imaginava os pubs daqui tão underground igual eles realmente são aqui? Eu, particularmente, gosto bastante dos pubs daqui. Me sinto muito confortável, porque não é uma barulheira, sabe? É outra atmosfera, os pubs daqui. Depende, né? Dos Se for um pub balada, né? Às vezes tem eu um fui pouco de no pub barulho. balada. E eu fui naquele que você me indicou, inclusive eu sempre vou nele. Porque é muito gostoso estar lá, sabe? É uma atmosfera bem irlandesa mesmo. E é bonito também, né? É lindo, eu acho muito lindo, é rústico, enfim. E sobre a cerveja, eu provei a Guinness, não gostei, muito amarga. Então, a Guinness, ela é uma cerveja mais que não é tão pro verão, assim, né? E ela é mais forte também, é diferente. A Murphy, talvez até eu ir embora eu vou provar, não provei. É porque a Murphy, ela é a cerveja stout daqui de Cork, né? Então a galera de Cork meio que não bebe Guinness, porque a Guinness é de Dublin. Tem Eles um pouco têm de essa rixa. né? Inclusive, eles falaram que Dublin só serve pra ter aeroporto, de resto não tem nada de Mas especial. Cork is the real capital. Então, eles falam exatamente isso. Mas eu gostei, assim, da cerveja. Eu não sei se eu... É que eu também não sou especialista, não bebo tanto assim. Eu tô provando aqui, mas eu não bebo tanto assim. Mas eu gostei, tem bastante cervejas leves. Tem algumas cervejas que são doces. Aí eu falo, pelo amor de Deus, tá estragando o gosto da E cerveja. você chegou a pegar uma cider? Cider, acho que não. Que não é cerveja, ela é uma cidra mesmo, que é muito comum aqui na Irlanda também. Não, depois você me passa o nome, eu vou provar. Vou te passar, pra mim, a melhor que tem. Depois. Nossa, então me passa que eu vou provar sim. Infelizmente eu não vou conseguir ir em todos os pubs. É porque é aquele negócio do apego, né? Aí Você gostou de um, você quer ir mais nele. Exatamente. E foi aquele que eu indiquei, né? Foi. Nossa, ele é maravilhoso. Eu fui do lado que é o cabaré. Cabaré, e não é tão legal. Não é tão legal, é mais vibe balada mesmo. Aquele que eu não sei pronunciar o nome. É Dwyer's. Dwyer's. É mais familiar. Sim. É mais aconchegante. Então eu prefiro. Mas também, por exemplo, tem o Bodegas.
Sim, que é legal O também. Bodegas é legal, mas é por conta da música. Sim, Que toca músicas latinas e sim, sim. etc. E no Dwyer's é mais Irlanda E mais mesmo, Irlanda mais mesmo. Você country. chegou a conhecer Dublin? Não fui pra Dublin, eu fui pra Dingle. Jingle. Dingle não é Cork, né? Ele é aqui na região de Cork, mas Dublin é a capital. Você chegou só passar no Ah, aeroporto lá que eu vi, só né? no aeroporto. Mas na cidade em si você não foi, né? Não, só E vi parece que dentro não do vai dar ônibus. tempo disso aí também, né? Não, não vai dar tempo. É. Mas Dublin é legal. Dublin é legal Não, também. eu vou voltar, com certeza. Eu vi uma, Ó, eu vi uma, eu vi agora uma, eu vi valor, hein? eu vi uma publicação de uma moça hoje, inclusive, e ela tava falando que ela já é embaixadora da Soul e ela já fez o intercâmbio dela. E ela colocou assim que tá entrando de férias e que a Soul criou um monstrinho nela. É isso. Depois que você faz o primeiro, Primeiro, você quer voltar sempre, né? você vai voltar sempre, você vai mais destemido, com o coração mais relaxado pra outros lugares, Não sabe? tenha dúvida. Com uma experiência que você teve desse, você vai vir com uma outro tipo de mala quando você vier, com uma outra Com estrutura, certeza. com uma outra vibe. Não vai pedir ajuda pra buscar no aeroporto. Não Exato. vai, porque não precisa, né? Não precisa. E é super perto. É, É perto, tem Uber, tem ônibus, dependendo do não vai, horário. dependendo do horário. É assim mesmo. Você consegue contar algum perrengue assim que você passou assim, que você fala, esse perrengue foi foda pra mim assim? Ah, tenho alguns. Mas eu Algum. acho. Mas eu vou Alguns. escolher um em específico que é mais sobre. Acho que a maioria dos brasileiros, ou pelo menos os que eu conversei, eles até têm medo de falar mal da Europa, como se fosse um pecado falar mal da Europa ou falar Não, de mas um país de fora. mas todo país tem seus problemas. Todo país Exato, tem. todo país tem o problema. E às vezes não é o problema, é a cultura. Entre eles estão acostumados com aquilo. Sim. Só que eu vim com a cabeça de que talvez seria um mundo perfeito. E não é. Não E é. não Se é. não existe esse mundo aí. Exato, não existe esse mundo. Então eu já vou vir com o coração mais aberto, assim. Esperando que pode dar algum tipo de problema. Exato, no e não é nível- pessoal. Não é, de É o forma trabalho alguma. deles, é a cultura deles, é a forma com que eles tratam aquela situação. E você. E o perrengue que você passou? Então, o perrengue que eu passei, Então, um deles... eu acho que esse você não pode contar, pode ir pro outro. Qual? Do aeroporto? Não, você tá falando que você começou a iniciar a contar e pareceu que não podia contar. Não, eu posso sim contar. É sobre o aeroporto. Não, foi um perrengue mais ou menos assim. Porque eu não tenho ID. Você não tem. Porque não tem necessidade de ter ID. Quem vai estudar só 3 meses não tem ID. Exato. E aí eu só trouxe o meu passaporte e eu tenho uma pastinha com todos os documentos de todos os lugares, com todas as passagens e acomodações, até, sei lá, o documento do meu sogro eu trouxe porque eu precisei do cartão dele para comprar minha passagem. Então eu trouxe uma declaração dele, um xerox. Então, tipo, eu tô preparada, sabe? Só que tava muito tarde, eu tava voltando de Dublin pra Cork, e aí tem a controle de passaporte. E aí tava um pouco tarde Sim. já. E aí ele começou a me questionar porque que eu não tinha um ID, ele me pediu o ID. E aí eu falei, mas eu não tenho ID. Aí ele, senta ali. Aí ele não me deixou falar mais nada, ele só falou, senta ali. Eu falei, sentei. Aí eu tirei o documento da mala, eu falei, não preciso de ID, porque eu vou passar um curto período. Um curto período. Aí ele, não, você tem que vir aqui. Aí eu falei assim, aí eu mostrei pra ele a página que tava o período que eu vou voltar. Aí ele, tá bom. Só que na minha cabeça, esse negócio de você sentar, nossa, você tá ilegal no país, isso é uma vergonha pra você, Gabriela, a polícia vai vir atrás de você. Só que não, é super normal, é o trabalho deles. Eu cheguei a te explicar, você mandou mensagem sobre esse assunto, né? Eu falei, nossa, Matheus, estou me sentindo envergonhada. Mas é porque eu te expliquei, né? E até pra quem tá assistindo poder entender, eu vou até explicar novamente, o pessoal deve estar curioso, assim, né? O que acontece? Quando você chega aqui no aeroporto, pela primeira vez vai ficar até 90 dias, eles te dão um carimbo, né, de autorização de entrada. E essa autorização, ela tem a data da sua passagem de volta. Ou uma data próxima ali, 3 dias depois, alguma coisa assim. Então, quando você vai viajar e volta, se ele vê essa página, ele já sabe que você já tem marcado no seu passaporte uma data de volta. Quando ela chegou no aeroporto, o agente da imigração achou que
Pode tomar água. O agente da migração achou que ela tava fazendo intercâmbio longo. E aí pediu o ID dela. E aí, até ela explicar que ela não tava, ele pediu pra ela sentar. E por que ele pede pra ela sentar? É que quando chega os aviões ali, chega 200 pessoas dentro do voo. E aí fica aquele monte de gente na fila. O controle de passaporte de Cork é pequeno. Então ele pede para as pessoas que vão requerer um pouco mais de atenção para esperar um pouco. Aí aquela galera passa, que é só mostrar o passaporte e passar. E aí sim eles dão toda a atenção para quem tá ali sentado. Então é algo realmente comum de acontecer. Só que ela não sabia disso e começou a ficar nervosa ali. Mandou eu sentar por quê? Eu não tô fazendo nada legal. E você acha que você tá fazendo, mas você não tá Mas você não tá. Ele só pediu pra você esperar pra deixar o bonde passar. O bonde passou, ele te dá atenção de novo. E aí, Exato. quando ele viu que você já tava com uma data ali de volta, que é aquele carimbo que eles dão, você, tá, essa aqui vai ficar menos de 3 meses. Então vai, tchau. Aí ele mandou você passar. Tanto é que em Dublin ele falou, short period. Aí eu falei, isso! Isso! Tchau! Nossa, deu um alívio no coração. Mas isso serviu pra eu ver que tá tudo bem passar por essa situação. Você já sabe que você não tá fazendo nada de errado. É só mostrar. É porque às vezes você é muito politicamente correto e... E às vezes assim, você ter o inglês, né, igual você tem, ajuda muito. Mas imagina pra quem não tem. Saber dessa informação que a gente acabou de compartilhar aqui é super importante, entendeu? Sim. Em relação à documentação e provas que você tem que ter, inclusive se você vai passar mais tempo, nunca é demais. Nunca é demais, Isso é verdade mesmo. Assim. Traz tudo. Até certidão de nascimento eu trouxe. Pra quê? Pra nada, que não vai servir. Mas eu trouxe. E coleta o máximo de informação que você puder coletar. Pessoal que dá Soul, né, que tá vindo, pergunta. Se for Irlanda, manda mensagem pra mim. Pra mim também. Né? Porque agora ela é experiente, não precisam nem falar comigo mais, já pode falar direto com a Gabriela. Pois é, estou aí à disposição. A gente precisa disso. A gente não consegue. Isso foi uma outra coisa, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E a gente meio. Não que depende, mas a gente tem que dar graças a Deus por essas pessoas que estão disponíveis ali para nos ajudar. E eu adoro ajudar. Não sei se você percebe, se você tem essa sensação de mim. Eu adoro ajudar. Sim, eu pergunto um negócio pra você, você vai além. Não, isso é por causa disso, porque vai acontecer isso vai acontecer lá. Exato. Eu vou te mandar esse link, mais esse link, tem essa opção também. Se você não quiser essa, tem mais essa. Exato. Exato. Privilegiada. É bem assim. Mateus. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você queira assim compartilhar? A gente pode fazer a pergunta final. Não, podemos seguir. Então, assim, a pergunta final é assim, né? O que você pode dizer de palavra de motivação para quem tá no programa da Soul ou para quem tem vontade de fazer um intercâmbio? Qual que você pode dizer para essas pessoas assim? Então, isso foi até uma frase que eu falei na minha despedida, porque minha família é muito festeira, eles fizeram 2 festas de despedida pra eu passar 1 mês fora. Imagina se fosse mais. E que eu falei que a gente não pode desistir de nós mesmos, né? Dos nossos sonhos. Então, eu sei que parece clichê e que isso é só uma parte, né, da nossa história. Mas quando a gente consegue, é um orgulho e é um sentimento de conquista enorme. Mas a frase que eu tenho pra falar é: não desista dos seus sonhos, porque ele é a coisa mais preciosa que você tem, sabe? E particularmente, né, falando sobre a Soul, sobre o processo da Soul, vai com o coração aberto, vai dar o melhor de si, porque isso é o mínimo que você pode fazer por você mesmo, pelos seus sonhos, pelos seus anseios de vida, e confia no processo, porque se você não conseguir de fato a bolsa da Soul, você será transformado pelas pessoas que você vai conhecer, pelas experiências que você vai ter. Então, isso vai agregar muito na sua vida, de qualquer forma. Muito bem. Muito bem, pessoal. Conversei hoje aqui com a Gabriela Costa, embaixadora da Sublingue, que está fazendo intercâmbio aqui em Cork. Tive o orgulho e o prazer de poder conhecê-la e poder contribuir. Prazer é meu. Contribuir, né, com a trajetória dela aqui na Irlanda. Espero que você tenha um bom retorno pro Brasil e que você possa voltar aqui também. Com certeza. Voltar para Irlanda, voltar para Europa, voltar para outro intercâmbio, voltar para mais experiências de vida, né? E é isso, gente.
Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer pra Gabriela, escreve aqui no comentário. Eu peço a Gabriela para revisitar o vídeo. Pode deixar. E é isso, gente. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.